Boa noite, quarta-feira, 8 horas 0 minutos. Hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Rodrigo Mazei. Ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo e advogado militante aqui no Estado do Espírito Santo. Vou chamar o Mazei aqui para a conversa. Fala, Mazei. Beleza, estamos E aí. aí, como estamos? Rapaz, estamos aqui, estamos na luta aqui, estamos aqui, graças a Deus. Porra, graças a Deus estamos tocando aí o barco aí. Feliz de estar aqui no evento aí para a gente falar um pouquinho aí sobre esse tema aí bacana, No meio dessa pandemia, né, Mazei? no meio dessa pandemia. E é bom que está voltando aqui, estou matando a saudade aqui de Direito e Vinho. Tinha muito tempo Ah, sim. que não Tá fazia. tomando vinho aí? Ah, é verdade. E como é que tá o ritmo aí, Mazei, na pandemia de trabalho? Tá conseguindo segurar as ondas aí? Tá, no escritório, a gente está trabalhando bastante né, o trabalho remoto. Eu acho que eu estou trabalhando até mais do que eu trabalhava antes, né? Porque a gente Uhum. está sempre disponível, né? A gente acaba sempre estando disponível. Então, eu estou aqui num ritmo frenético. Estou aqui num ritmo frenético. Hoje mesmo eu trabalhei aí desde cedo e estou aqui agora aí para a gente fechar aí com essa chave de ouro aí. Mudou a dinâmica toda, né, cara, de trabalho, assim, esse negócio de pandemia, né? O pessoal agora, em casa, às vezes, trabalha até mais do que no próprio escritório, né? Não, e aquilo que eu estou te falando, né? Você acaba ficando mais disponível, né? Você acaba ficando Sim. naturalmente mais disponível, né? Então você acaba trabalhando mais, né? Então não tem jeito. Exemplo, hoje eu fiz uma reunião em Salvador, que tempos atrás eu teria que pegar É, um avião, então hoje eu fiz uma reunião em Salvador. sim. E aqui nós estamos aqui agora batendo um papo aqui, ó, um monte de gente, ó. Querida Brunella aí, ó, vendo entrar aqui, já vi um monte de gente legal entrando aí, para a gente poder. E vi gente, eu vi a Luciana lá do Paraná, aí, ó, meu amigo Samir aí entrando, um monte de gente entrando aí no. Aqui é a tecnologia que permite que a gente faça isso. A gente acaba acostumando, né? Acho que quando acabar essa pandemia, acho que vai acabar essas novas formas de interação, né, vão acabar prevalecendo, né? Porque é muito mais prático mesmo, né? Com certeza, não, com certeza. Mas eu acho que tá todo mundo. Mas também acho que nada vai superar também aquela questão de estar junto, enfim. Então eu acho que também teremos isso. Também teremos isso aí Sim. com mais vontade. Ah, ó, Pernambuco aí, ó, tá vendo? Estamos aqui, ó. Opa, Representando, ó. Pessoal que estiver de fora aí, ó, pode mandar aí a dá um mensagem, alô. a gente vai falando aí. Show de bola. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui breve sobre os prazos processuais no inventário sucessório, não é isso, Mazei? Isso. A ideia é essa. E até porque que surgiu essa ideia, né? Não é segredo, né? Eu estou escrevendo, eu estou na parte já da correção aí de uma obra sobre inventário e partilha. E parece que é muito simples, né? Essa questão do inventário parece que ela é muito simples, a contagem de prazo, e na verdade ela é extremamente complexa. E aí essa ideia, né? Quando a gente teve, né? O Daniel aí que é o idealizador aí da calculadora no prazo, que aí nosso escritório ajudou de certa maneira aí a produzir aí, fazendo experiência e tal. E como a gente utiliza também, aproveitando como é que a gente utiliza essa calculadora no inventário, né? Porque de fato, parece uma coisa simples, mas é extremamente complexa a contagem de prazo do inventário. Não é uma coisa Sim. que é simplória. Teve muita mudança, né, Mazei? Do CPC 73 para 2015, né? Teve, e mais do que isso, né? O que está acontecendo? A gente está até, vou pegar até um gancho aqui, a gente está vivendo uma situação meio estranha. Por quê? O que aconteceu ano passado? No ano passado, não sei se vocês lembram aí, todo mundo vai lembrar, acho que todo mundo vai lembrar, a gente teve o RJET, que foi uma lei, né, a Lei 14.010, né, de 2020, que ela, vendo essa questão da pandemia, né, ela vendo esse contexto da pandemia, ela criou alterações em algumas contagens de prazos envolvendo processos judiciais. E um desses que foi alcançado
foi o inventário. Então, o que aconteceu? Né, lá no artigo 16, lá do RGET, da versão final, ela pegou, olha só como é que isso é um negócio maluco. Eu queria depois vocês lessem o RGET, porque o RGET ele tem uma presunção, Daniel, olha que engraçado, como se nós fôssemos ter uma onda só da pandemia. Exatamente. E mais do que uma onda da pandemia, ele presumiu para o inventário que em outubro do ano passado isso estava resolvido. Por que ele fez? Se vocês quiserem, olhem lá depois na lei. Eu vou colocar depois um texto. Ele já está até disponível lá no meu canal, lá da Conexões Jurídicas, lá no Telegram. Mas eu posso postar de novo. Posso passar até no prazo aí, se você quiser também. Legal. O que aconteceu? Basicamente, pegaram todas as sucessões que aconteceram no ano passado, a partir do dia 1º de fevereiro de 2020, deram uma congelada nisso e falaram bem assim, os prazos que tem aqui, por exemplo, o prazo para ingressar com o inventário, só vai contar a partir do fim de outubro. Então, aqueles 2 meses que a gente tem para entrar no inventário, começou a contar, na verdade, novembro e dezembro. Então, o que aconteceu? Em tese, uma enxurrada de inventários que aconteceram em janeiro, né? Foram porque ficou essa retenção toda. O problema é que o RGET, ele trabalha com essa realidade lá de 2020, só que ele não se deu conta, e a legislação aqui não se deu conta, não se renovou, de que nós tivemos uma outra onda. E no meio dessa outra onda, olha como é que se tornou uma situação que ela é complexa. Os tribunais aí pelo Brasil inteiro, eles estão suspendendo prazo. Né? Tem um colega meu que fala que essa questão de suspensão de prazo, interrupção de prazo que está nos tribunais, parece a caverna do dragão. Ninguém sabe, né? Que ninguém sabe, que vai e volta, quando você acha que vai para um jeito, aí volta para o outro. Uhum. Então, a gente está vivendo uma situação que ela é extremamente complexa. E aí, eu estou falando contigo, né, que isso me ajudou bastante. O auxílio, por exemplo, e você pode fazer isso lá. Eu fiz esse teste, né, que a gente trabalha em outros inventários que não são no Espírito Santo. A gente trabalha em inventários aí em várias partes do Brasil. Com a calculadora, o que ela nos ajudou? Não só nos prazos do RGET, mas a partir das suspensões e das interrupções de cada tribunal. Porque isso, cara, cada hora, cada um, você tem uma realidade. Exatamente. E aí você tem que notar também que são 2 realidades que são importantes, que eu quero chamar a atenção nesse. Isso não é só para o inventário, não. Mas a gente está aqui numa conversa aqui de amigos, que você tem 2 coisas que são diferentes. Uma coisa é você fazer a conta do prazo enquanto propriamente dito, se ele está suspenso ou não, se você vai ser penalizado ou não por não cumprir um prazo. Outra coisa é você examinar se você tem possibilidade de exercitar o prazo. Olha como sim. Principalmente o direito material, né? Prescrição, não. decadência também. Não, mais do que, é até mais simples. Por exemplo, você tem petição que você não está tendo a possibilidade de apresentá-la fisicamente. Então, o que acontece? Você tem que analisar caso a caso se você... Porque olha só o que está acontecendo. Em vários estados, você tem a suspensão do prazo, só que se você quiser, você pode protocolizar as peças. Isso de forma eletrônica é mais tranquilo. Mas quando você tem isso físico, isso já não é tão fácil. Então, o próprio protocolo fica fechado de vez em quando, né? O protocolo fica fechado. Não consegue nem protocolizar. Então, isso é uma situação que ela é interessante, porque a partir do momento que você tiver as informações daquilo que você está tendo prazo, né? O prazo que está contando, enfim, mas mais do que o prazo que está contando também, né? Juntando com isso, aquilo que está disponível para você atuar, você vai ganhar tempo. Né? Você vai ganhar tempo. Então, isso, trazendo isso para o inventário, isso é muito fundamental, capital. Vou fazer assim, algumas observações assim, gerais, tá, Daniel? Qualquer coisa você vai me interrompendo, porque se eu já vou... Não, fica à vontade. Eu vou falando assim, porque as coisas que eu acho que são mais importantes, até pelo público que está aqui, que pelo que estou vendo aqui, tem vários colegas, vários advogados. Então, quais seriam, em tese, os prazos que nós temos, assim, os prazos que estão ditados
os prazos que todo mundo sabe, né? Que a gente fala que até o pipoqueiro sabe, que tem lá no Código de Processo Civil. É o prazo para ingressar com o inventário, que são 2 meses, da abertura da sessão, que volta a dizer, isso é uma questão que está confusa, porque o RJET não está mais alcançando ele. Então, veja aqui no Espírito Santo, no Estado, a gente está com um problema. Por exemplo, a gente teve agora, recente, a suspensão de prazo. Então, como é que eu vou estar aplicando esses 2 meses se eu estou com esse problema de suspensão de prazo? Então, eu tenho que aplicar a regra local. Por isso que eu falo que a calculadora tem me ajudado barbaramente nesse sentido. Mas, enfim, depois de ingressar, você tem 12 meses para encerrar o inventário. Bom, tem vários aspectos, porque nesses 12 meses a gente teria que encerrar, e às vezes eu fico meio chateado quando os colegas falam bem assim, esse prazo de 12 meses ele é impossível de ser cumprido. Não, por certo, a depender do nível de complexidade, isso tudo, isso vai ser mais difícil de você seguir. Mas veja, uma função proativa do advogado, já antecipando a ideia dos prazos, não é que você vai terminar em 1 ano, mas você pode projetar um inventário dentro das fases que você tem. Isso até se antecipar, né, Mazei? Se antecipar alguma manifestação, por exemplo, de prazos comuns, né? Exatamente, porque é que eu vou chegar no ponto. Olha só, por que esse prazo de 12 meses é um prazo, hoje, que eu considero de fantasia mesmo? Porque se a gente pegar, mas isso não é uma coisa de chute no chute, porque a gente tem uma situação que ela é curiosa. Boa parte dos prazos do inventário, eles foram aumentados. Tinha muito prazo que era de 10 dias, por exemplo, o prazo de manifestação sobre as primeiras declarações era de 10 dias, passou para 15, ok? Só que com mais um detalhe, Daniel. Qual que é o outro detalhe? Os prazos agora são dias úteis. Então, não é só uma alteração do prazo em si. O prazo ele ficou maior porque, além do dia útil, além da alteração do próprio dia, por exemplo, de 10 para 15, né, que é o artigo 627, o anterior, ele trabalhava com 10 dias, passou para 15. Ok? Só que, além de 15, são o quê? No prazo comum. Desculpa, com prazo de dia útil. Dias corridos, dias úteis. Dias úteis. Aí que vem o jump of the cat, o pulo do gato. Porque o inventário, ele trabalha muito... Para quem trabalha com inventário, anote isso aí, que isso aqui é uma dica importantíssima. O Daniel já levantou a bola aqui. Você estudou, então, para fazer a live aqui, você já levantou aqui a bola. Já. Com o professor, né? Não vou estudar? Porque o prazo comum, cara, no inventário, e olha esse lá do artigo 627, como é que funciona? Vou falar assim para todo mundo entender. Então, o inventariante apresenta as primeiras declarações, certo? Então, as partes apresentaram as primeiras declarações. Marco, anota essa aí que essa é boa, Marco. Apresentou as primeiras declarações. Aqueles, mesmo que já estão no processo, que já estão presentes, o juiz vai convocar eles, aqueles que estão presentes ou os que não foram citados, para que no comum, num prazo comum, ok? Eles, de um prazo comum de 15 dias, eles vão apresentar as manifestações sobre as primeiras declarações, lá do artigo 627. Então, vai dizer se a arrecadação está correta, se o valor do bem está certo, se o posicionamento jurídico está correto, enfim. Vai falar um monte de coisa. Só que nesse monte de coisa que ele vai falar, às vezes os fundamentos que ele vai colocar, eles afetam a outra parte. Por exemplo, nós dois somos irmãos. Eu, na minha manifestação, Daniel, eu falo bem assim, Daniel é meu irmão, eu estou vendo aqui nas primeiras declarações, não consta nada sobre colação de bens. E eu tenho a informação, está aqui, meu irmão, ele recebeu uma doação em vida. Então, ele tem que colacionar. Digamos lá que o cônjuge lá, do nosso pai que faleceu lá, ele foi colocado pelo inventariante, ou por ele próprio lá, colocado como herdeiro, só que ele não é herdeiro, ele é só meeiro, porque o regime dele era da comunhão universal. Veja que essas alegações, olha como é que é interessante, elas vão afetar, não é só as primeiras declarações, elas afetam posições jurídicas de outras partes. Perfeito?
Então, o que, que o juiz Aham. vai ter que fazer? Olha só, Daniel, o que, que o juiz vai ter que fazer? O prazo é comum. Só que, além do prazo comum, o que, que o juiz vai ter que fazer em homenagem ao contraditório? Que é uma figura fundamental, absolutamente fundamental, ela é valor-fonte, segundo o professor Hermes Zanetti, do Código de Processo Civil. Ele vai Lá ter nos coveza artigos de 9 e prazo. 10º, né? Hã? Nono e CPC, artigos décimo. Ele tem 9 e que ouvir. 10. Ele não vai poder decidir sobre isso. Não vai poder decidir sobre isso. Cara, olha só, se eu sou um cara organizado, eu sei que eu tenho um prazo comum. Mas vai ser inevitável que das manifestações de todo mundo, o juiz vai ter que intimar todo mundo. Então, o que significa se eu for um cara... Olha como é que o processo do inventário ele já é, ele é complexo e ele tem que ser inteligente no prazo. Eu vou olhar, então, ó, o prazo que ele marcou lá, o prazo comum é dia tal. E diga-se de passagem, quando o juiz ele é esperto, sabe o que o juiz está fazendo? Para não ter aquela coisa de ficar olhando se o Já último bota no... mandado que vai juntar, já arbitra um prazo como fosse o prazo comum. Aham. E isso não tem problema, porque o artigo 139, inciso 6, Marco, olha que interessante isso, Marco. O 139, inciso 6, permite que o juiz prorrogue os prazos. Olha que sacada. O juiz inteligente, o que ele faz? Ele já fixa uma data lá na frente. Olha, o prazo comum vai ser tanto, porque ele já calculando que aquilo ali vai dar o prazo para convocar todo mundo, perfeito? Aí, olha a sacada. Se o prazo comum é em tanto, eu já potencialmente já sei que eu, depois desse prazo comum, eu vou ter que me manifestar não mais quanto às primeiras declarações, mas quanto às demais manifestações dos outros interessados. Olha que bacana. Aí, pegando até o gancho aí da calculadora, como é que eu faço? Eu coloco o meu prazo comum, ó, o prazo comum é tal data. Se o juiz não fixou, eu faço a conta pela calculadora. Mas se o juiz fixou, ó a minha malandragem, tal data. Aí então eu vou colocar 5 dias depois, 6 dias depois, para o quê? Para eu pedir, se o juiz não despachou, para eu pedir, solicitar o contraditório. Essa Já minha função projeta, né? proativa, Já deixa agendado. já projeta. Não, e eu ganho tempo, cara. Entendeu, Marco? Aí eu ganho tempo. Porque é tudo uma questão de estrutura. Fernanda lá de Minas aí, ó, grande professora Fernanda. Um abraço, professora. Olha que bacana. Então isso está aí, ó, a Luana está aí, ó, nós somos internacional aí, Dani. Então, essa ideia hoje ela permite o advogado sendo organizado e proativo, ele, e ainda mais com o auxílio tecnológico que a calculadora utiliza, e eu falo isso porque eu sou um fã dela, eu sou um fã da calculadora no prazo, você fica extremamente mais organizado. Você fica extremamente mais organizado. Olha que interessante. Aí, digamos lá, o juiz, ele chega na sequência, na própria sequência, o juiz, ele vai e manda ouvir todo mundo, 15 dias. Pô, tá ali, tal, já sei. Eu vou colocar, por exemplo, depois desse prazo, Marco, outra malandragem, hein, Marco? Então, o prazo encerra de tal. Eu vou colocar um prazo que eu projeto para que o juiz, a priori, ele vai apresentar uma decisão de saneamento. Porque se ele não apresentar no prazo tal, eu vou startar dentro da minha atividade uma força para quê? Para impulsionar aquilo ali. Aí, por exemplo, então esse caso aqui está atrasando, porque o juiz ele não está despachando no prazo que eu estava esperando. Veja, eu agendo como um prazo meu aquilo que eu estou esperando como atividade do próprio juiz. Então, por exemplo, aí não aconteceu isso aqui, não aconteceu, vou diligenciar para poder saber, né, se o juiz vai despachar, não vai despachar, e isso vai se tornar, olha como é que vai, é tudo um ciclo. Dentro do inventário... É o poder dever, né, mas isso acabou se tornando um poder dever, né? Você tá porque no artigo 6º lá no artigo 6º do CPC é a cooperação, né? Não, e deixa eu te falar, e aí eu vou falar uma coisa que mais do que cooperação,
Porque as pessoas, às vezes, eu não gosto muito dessa palavra, porque cooperação, ela talvez não seja a palavra mais adequada. O que eu acho? Na verdade, nós somos, o advogado, ele funciona numa comunidade de trabalho vendo o lado dele. Ou seja, porque quanto mais ele trabalha em prol da eficiência do processo, e em prol da eficiência do processo, na perspectiva do cliente dele. Então, olha como é que isso é interessante. Claro. Quando eu tenho essa percepção, e isso também é legal agora, Marco, olha o que eu vou colocar aqui. Bruno, eu vou te responder isso lá na frente, mas deixa eu só prosseguir aqui nessa sequência aqui, da lógica aqui. Olha como é que isso é interessante. Então, ó, primeiras declarações, olha como é que isso é top. Primeiras declarações, manifestação das partes, o que eu chamo de contraditório geral. E aí, olha o que vai acontecer. As pessoas não se dão conta disso. Antes do juiz despachar, se eu sou advogado do inventariante, eu vou anotar outro prazo. Sabe qual é o outro prazo? O prazo que vai ver todas as manifestações. Porque o próprio inventariante pode chegar à conclusão de que ele tem que fazer o quê? Um relatório. Por exemplo, tem coisas que foram colocadas pelas partes que ele, de fato, foi omisso. E isso é interessante, nessa perspectiva lá da cooperação que eu falei, porque as partes não se manifestam. Olha que top que eu vou falar, hein, Dani? Isso é muito importante. Normalmente, quando você convoca alguém para fazer uma manifestação, quando você cita esperando uma posição de resistência. No inventário, não. O artigo 626, você cita a pessoa numa posição para ela integrar a relação jurídica processual e cooperar, vamos usar essa expressão assim, para que o processo avance. Isso é muito interessante. Em tese é um beneficiário, a princípio, se o inventariante saca essa onda também, ele usa da manifestação da parte para o quê? Para corrigir de ofício a própria manifestação. E isso é muito interessante, que isso parece, de certa maneira, com os processos de arrecadação de modo geral, em que as primeiras declarações elas passam a ter uma função dinâmica, porque elas vão sendo corrigidas durante todo o processo. Então é um equívoco achar que tem primeiras e últimas declarações, porque logo no fim dessa primeira fase, o inventariante pode corrigir. Aí olha que top. Isso é muito legal. Quando o inventariante faz isso, eu olhei lá no sistema, o inventariante já apresentou o relatório. Eu sei que vai ter um prazo para o juiz se manifestar. E o juiz ele vai dar uma decisão aí, que é um grande saneamento, é algo que as pessoas não notam. No fim dessa primeira fase, Dani, o juiz vai ter que dar um grande saneamento do processo. Porque ele vai analisar aquilo que é efetivamente controvertido e ele vai falar, isso aqui é controvertido, nós temos que fazer prova, ou vamos ter que conciliar, enfim, um ponto. E isso aqui não é. Olha que bacana. E aí, ele pode, com isso, por isso que é importante o calendário, convocar as partes, ele pode fazer o saneamento e convocar as partes para calendarizar o inventário. E aí, depois, não sei se eu consegui, assim, que eu dei um mega resumo aqui. Tu consegui ser claro aí no que eu falei? Nesse mega resumo aí? Você tá dando se alguém tiver pergunta, inclusive, aqui, pode mandar na caixinha aqui, né, mas aí. Travou aí? Você tá travando, mas tá me conseguindo me ouvir aí? Tá me ouvindo aí, mas aí? Mas você tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Às vezes trava um pouquinho também, mas tá rolando. Eu tô te ouvindo, de vez em quando tá travando. Mas você tá conseguindo me ouvir aí sem travar? Tô te ouvindo legal. Opa, tá me ouvindo aí sem travar aí? Que eu tô falando, você tá me ouvindo ou tá sumindo aí a minha... Vocês estão me ouvindo aí, estão conseguindo me ouvir, que eu tô com medo de estar falando e tô te ouvindo tá aqui, mas aí... e não... Tô te ouvindo beleza. aqui. Se aí o pessoal, se alguém estiver ouvindo alguma coisa, manda aí, faz o comentário aí pra gente retomar algum ponto. E isso, cara,
se torna uma situação que ela é bacana de funcionar, porque com essa calendarização, eu vou voltar na pergunta lá do Bruno, olha como é que isso é bacana. Não é que os prazos do inventário eles sejam dilatórios. Olha que esse agora é um jump of the cat que eu vou colocar, hein? É porque nas fases iniciais, olha só, isso aqui só para quem está na Jump of the cat é o prazo. pulo do gato, né, Mazei? Só traduzindo aí para quem não conhece o linguajar. Essa aqui é faixa preta. Essa aqui é faixa preta. Essa aqui é faixa preta. Porque nas fases iniciais do inventário são fases de acertamento das relações. Então você, às vezes, as partes, elas não têm todo o material cognitivo e a controvérsia não está formada. Doutor Bruno, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Então, por que lá nessa fase, equivocadamente, fala que os prazos não são peremptórios, eles são dilatórios? É porque, na verdade, é um momento em que está todo mundo cooperando para formar o material cognitivo do inventário. Veja que, na sequência, quando a gente fixa quais são os pontos controvertidos e que nós vamos ter, que eu chamo, que são as áreas setorizadas de conflito, e olha como é que isso é bacana. Vou falar um caso simples. Um caso simples. Então, imagine um inventário que está tudo ok. Avaliação, todo mundo concordou. Só que nós temos dois problemas. Dois problemas. Qual que é um problema que a gente tem? As partes não estão concordando com o período de união estável que o companheiro foi colocado para o companheiro. E isso vai fazer uma diferença, porque a partir do período eu tenho comunhão de bens ou não. Perfeito? Faz diferença no inventário. Criou uma controvérsia aí. E eu tenho uma outra controvérsia que não tem nada a ver, que é o problema da colação. Aquele exemplo que eu te dei, que tinha um herdeiro que tinha que colacionar, porque recebeu uma doação e não colacionou. Olha que top que eu vou falar, hein? Isso aqui é só para quem está assistindo no prazo. Eu tenho dentro do inventário 2 objetos controvertidos que podem ter deslindes que vão ser feitos de forma separada, cada um com seus prazos. Olha como é que isso é interessante. Olha como é que isso é interessante, que essa discussão quanto à união estável, ela pode envolver todos os interessados, inclusive, por exemplo, um herdeiro testamentário, porque isso vai fazer diferença ou não na apuração dos bens da herança. Porque se eu tiver mais bens em comunhão, eu diminuo os bens da herança, concorda comigo? E afeta até o herdeiro testamentário. Agora, olha do outro lado. Olha do outro lado. A colação, ela é uma discussão, é uma controvérsia que ela é exclusiva para os herdeiros necessários, porque ela só vai formar a base da parte da legítima. Então, olha aí, Marco, olha que top, Marco. Eu tenho, então, isso é uma característica do inventário, que é o policentrismo e a multipolaridade, eu tenho 2 focos, 2 núcleos de controvérsia setorizados, que não se confundem, podendo cada qual ter prazos e atos processuais próprios. Olha que doideira isso, cara. E aí, na cara, forma de incidente, se eu sou um cara organizado, com prazos... Desculpa, em forma de incidente, né? Como se fosse um incidente, né? No processo de inventário. Cara, embora isso seja chamado de incidente, isso, na verdade, isso são ações incidentais. Quer que eu prove para você que são ações incidentais? Vou provar para você por A mais B. Se as duas precisarem de produção de prova, sabe o que vai acontecer? Isso vai para remessa externa. Quando você remete externamente, não é mais incidente, é o quê? Ação autônoma. Então, veja, o inventário, ele abriga sobre o rótulo de incidente curso de ações incidentais no curso dentro do próprio ventre. Cada um com seu prazo, né, organizado e organizado todos...
Hã? Cada um com seus Não, eu for prazos, né? organizado em todos os sentidos. Se eu não for proativo, e para mim é fundamental, se eu sou proativo, eu trabalho com a ideia do prazo. Porque cada um com o seu prazo. Então veja que eu posso ter... isso é interessante, isso é muito interessante, e eu vou falar um negócio aqui que vocês vão ficar até muito maluco isso que eu vou falar. Existem é um mito, olha o que eu vou falar aqui agora, é um mito, é absolutamente um mito dizer que no inventário não tem prova que não é documentada. Quer que eu prove para você como é que é o mito? Admite-se no inventário prova pericial para fazer, está lá no artigo 630, avaliação de bens. A apuração de haveres será feita necessariamente por contador. Então, admite dentro do inventário, sim, prova pericial, ainda que de forma pontual. Olha essa sacada aqui. Se eu sei que é isso e eu tenho uma outra controvérsia, eu vou pedir para o juiz, eu vou postular para o juiz que ele fixe prazo para cada controvérsia separada. Então, por exemplo, o juiz pode fixar um calendário para que a prova da apuração de haveres seja feita. Ou seja, em tal data o perito vai apresentar o laudo, os assistentes técnicos vão se manifestar, vão falar, ou seja, eu uso da organização e do calendário para poder organizar o inventário. E mais, e isso aqui é uma homenagem ao meu amigo, meu querido amigo Daniel Igor Vascaíno, lá de Aracaju, irmão meu. Ele tá aí, tá na live aqui, esse aqui é meu... já mandou um alô aqui. Esse é meu irmão. Vocês querem ver, não sei se Marco está aí ainda, que isso é sensacional. Se eu fizer uma interpretação adequada de vias ordinárias do artigo 612 do Código de Processo Civil atual, nada obsta, olha que top. Aí, ó, uma colega minha aqui, a Laís, também chegou, advogada aqui no estado, aqui na Grande Vitória. Laís, você que mexe bastante com direito sucessório, olha que top isso aqui que eu vou falar. Nada obsta que olha isso que é top, hein? Por negócio jurídico processual, a prova pericial, né, que iria ser feita fora do processo em uma ação de contencioso, ela possa ser deliberada que faça essa prova pericial por ação autônoma de provas. Ou seja, lá do 381. Marco, olha que top. Aí eu faço a produção autônoma de prova, a perícia lá fora, porque isso é tratado como via ordinária, e eu, inclusive, uma das hipóteses do artigo 381 da ação autônoma de provas é que ela sirva, né, de base para uma autocomposição, trago essa prova para o inventário. Aí, olha que sacada. Eu posso, dentro do inventário, quando eu fizer o negócio jurídico processual sob ação autônoma de prova, já calendarizar essa prova, cara. E se bobear, eu já posso, sim, sendo mais agressivo, sendo mais, né, mais faixa preta, quem é que vai calendarizar isso é o próprio juízo sucessório. Porque ele, inclusive, é um perito já para essa ação autônoma de provas. E aí, olha só, tudo usando técnica do CPC. Isso vai ser remetido para um juiz cível que vai trabalhar com ele de forma conjunta através dos chamados atos concertados, que são atos em conjunto. Então, cara, a gente está numa outra dimensão no inventário, desde que eu consiga compreender qual que é a essência do inventário, que ele tem que ser organizado, que eu tenho uma sequência de prazos e de fases. Cara, o inventário, basicamente, assim, só para... ele é uma ideia de uma fase linear, né, uma fase linear de busca de informação, sedimentação de informação, sedimentação dos atores com as suas posições jurídicas e identificação da massa patrimonial, para depois, né, resolver as controvérsias sobre esses assuntos, posteriormente isso, fazer a liquidação da herança, que ele tem uma fase de liquidação, uma fase de pagamento, porque desse resultado eu vou ter, se o inventário vai ter, se ele tiver desfecho positivo, ele vai terminar em partilha. Se ele tiver desfecho negativo, ele termina em insolvência.
Então, cara, é uma outra dimensão do inventário. Só que eu tenho que trabalhar com ele de forma o quê? Organizada. E por isso que eu falo, se o advogado que hoje ele está despido disso, dessa dimensão de como é o inventário, de já previamente trabalhar com os prazos, ele não vai ter, ele não vai conseguir efetivamente trabalhar com essa com a realidade do inventário de hoje. E aí por isso O que eu advogado falo, tem que ter uma postura muito proativa, né, Mazei? Para poder proativo. ajudar a dar andamento ao processo, né? Não, e por isso que eu falo que essa ferramenta, o Daniel usa muito, né? O Daniel, a gente sempre fala isso, eu uso muito, porque eu projetando o Daniel Pinho agora, né, que a gente está fazendo aqui. Quando a gente faz um inventário, hein, Marco que está aqui assistindo, Marco, eu quando faço o inventário hoje, Marco, eu já calculo previamente o tempo razoável. A Gabriela que está aqui, a Gabriela que está aqui, que é uma estagiária lá do escritório, que está me ajudando na correção do livro, nós fizemos, só para você ter ideia, nós simulamos quanto tempo demora um inventário. Olha a minha vantagem que eu tenho quando eu vou entrar num processo, porque eu já sei quanto, eu simulei basicamente como é que são as fases do inventário e os prazos. Então, eu, como advogado, se eu quero resolver o inventário, eu não vou deixar o inventário embolar. E um dos problemas que a gente tem é que não só as pessoas não enxergam o inventário como ele é, e que eles deixam o prazo no relento. Aí, meu amigo, e aí eu falo, eu costumo dizer que é muito fácil você colocar a culpa no judiciário se você não dá a sua performance máxima. Eu só Sobretudo coloco a quando há culpa no litígio, né, judiciário. Mazei? Eu falo isso aqui, e desculpem se eu for pernóstico, lá no nosso escritório, a gente trabalha com a ideia da performance máxima. A gente faz o máximo, então eu tenho que buscar os mecanismos para buscar o máximo resultado. Então, é isso que eu acho engraçado, porque alguns colegas falam assim, pô, mas o que tem de mudança no prazo do inventário? Tem tudo, porque é uma identificação de uma nova filosofia do inventário, de mudança de prazo, de uma nova postura, né? De um contraditório que é diferente, dessa possibilidade de mais meios, de mais técnicas. O inventário, isso aqui também é bacana, agradeço aí, Anderson. Eu vou falar um negócio que hoje eu bati um papo longo lá com o meu querido amigo Fred Dier, registro aqui o parabéns pela titularidade dele na UFBA, e eu falei isso para ele hoje, falei, Fred, as grandes alterações do inventário não estão nas técnicas que foram inseridas do artigo 610 ao 673. Mas as grandes mudanças são as técnicas gerais e o raciocínio que o advogado, como um sujeito do processo, né, representando a parte, deve ter na visão proativa. Isso que mudou a concepção. Por isso que eu faço esses links, eu utilizo várias técnicas, várias de outros processos de arrecadação. Eu uso técnicas, por exemplo, da falência, da recuperação judicial. Eu acho, por exemplo, que o inventariante, num num inventário complexo, ele necessariamente tem que apresentar um plano de trabalho parecido com aquele da recuperação judicial. Uhum. Dalton, tá saindo, Dalton, já estou na revisão, tá? Dalton, só para você ter ideia aqui, então, pessoal aí, hoje nós contamos 1.420 páginas, tá? Nós vamos dar uma limpada aí, porque o livro vai ter na Saraiva, nos comentários, 800 páginas. Outras partes aí nós vamos publicar depois separado. Mas hoje eu tenho 1.400 páginas, e são 1.400 páginas de uma ideia totalmente diferente do inventário. Algo assim, que isso está sendo muito cansativo para mim, Dani, porque não é uma compilação. Tudo eu tenho que praticamente construir dentro dessa visão nova, de uma perspectiva nova do inventário. Volto a dizer, no qual eu não posso esquecer da importância do prazo. Não sei se eu
eu emendei aqui tudo aqui, mas eu quis fazer tipo um pacotão para ir para tentar colocar assim, a grande ideia disso para mim. E por isso que eu vou repetir novamente, eu acho a ideia da calculadora, como outras ideias tecnológicas, por exemplo, Legal Tech. Eu falei isso lá no texto. Cara, tem determinados momentos em que a petição, as primeiras declarações das petições, elas vão ter que usar de designs para poder Recursos explicar, visuais, exemplo, né? recursos visuais, é muito mais fácil. Vou dar um exemplo aqui. Na hora de você demonstrar o que é bem particular e o que é bem em comunhão. O que foi atraído, os valores, os pontos de contato. Você pode, por exemplo, você pode ter, isso é campeão também que eu vou falar aqui agora, você pode ter uma pessoa só em várias posições jurídicas, cara. Então, você demonstrar que aquela posição, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Um exemplo clássico, fácil. Nada demais, hein? O cônjuge ou o companheiro sobrevivente, a depender do regime de bens, ele pode ser herdeiro dos bens particulares, meeiro dos bens em comunhão, herdeiro testamentário de uma parte do quinhão disponível, ok? E pode ser ainda legatário. Ora, eu uso da tecnologia, cara, para eu mostrar que a mesma posição, que a pessoa tem várias posições jurídicas e como se comporta na herança, é absolutamente fundamental. Então, é uma outra dimensão que a gente tem que entrar. Então, eu estou com essa. Estou muito firme nisso, de trabalhar com isso. E volto a dizer: quanto mais bem feito isso, eu tendo ao quê? Reduzir, já que é o nosso tempo, o prazo do inventário. E eu tenho que ser um auxiliar meio do juiz para não deixar o vai e vem. O vai e vem que não pode deixar. O processo de inventário ele tem que ficar com as fases bem demarcadas. Sim. Essencial, né, mas o papel do advogado nesse mister, né, de impulsionar o processo também, né? Não, rapaz, eu costumo dizer o seguinte, o advogado é aquele que mais tem que trabalhar com o inventário. E outra coisa, aí vai ter um monte de coisa sobre isso aí, por exemplo, voltando a prazo, pegando a ideia, por exemplo, o herdeiro que está na posse de bens da herança, artigo 2020, ele responde pelos frutos. Eu já posso startar uma calculadora para dizer quanto que ele deve, cara. Porque, então tudo bem, então você vai ficar aqui, então o fruto aqui é de tanto. Olha como é que isso é legal. Então, você tem aqui o frutos aqui representa tanto. O aluguel desse imóvel aqui representa tanto. Então, você tem que passar tanto disso para dentro do espólio. Então, você pode criar dentro do inventário contas correntes, cara. E essas contas correntes, elas podem levar a um start para criar o que? As partilhas antecipadas. Olha como é que isso Então, cara, o assunto, cara, ele é hiper complexo. Então, assim, até das partes em controvérsias, né, mas aí tem uma parte em controvérsia ali tem uma parte em controvérsia no processo, né? Já pode adiantar também, né? Pode. Se eu te falar, não há problema nenhum. A partilha antecipada lá do parágrafo único de 647, ela não é uma técnica que é incompatível com o julgamento parcial de mérito. Ela não é incompatível. Tanto é que uma das coisas, você quer ver, dentro dessa ideia, uma das coisas mais importantes que tem que se fazer no inventário logo no início do processo é pagar a meação. O pagamento da meação, ele tem que se dar no início do processo, antes da fase de liquidação. Por quê? Se você não sabe, se você não pagar a meação, você não consegue nem dimensionar as forças da herança, porque só vai para a herança a metade do falecido, pô. Aí o que acontece? Você vai levando para o fim do inventário, muitas vezes fazendo com que o inventário assuma o pagamento integral de despesas de conservação do bem, que isso é um problema, porque se o bem lá ele é meado, porra, cada um, o meeiro e o espólio teria que pagar metade do IPTU, metade do condomínio. Só que como a gente larga isso por fim,
não entende que isso é uma fase prévia, que isso está ligado à fase de arrecadação, e eu tenho que calendarizar, cada tarefa eu tenho que calendarizar, que eu tenho que resolver, o que vai acontecer? Eu jogo isso para o fim, em detrimento do próprio inventário. Então, fechando aí a ideia, não sei se você tem mais alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta para colocar aí, mas fechando a ideia, o mais importante, eu acho, disso aqui é a ideia da organização e como a ideia dos prazos, elas estão ligadas à ideia de organização e proatividade do inventariante e das partes. Tá? Eu conheço juízes hoje que estão utilizando que já trabalham com isso, inclusive juízes que estão usando até a calculadora no prazo. Por quê? Eles fazem ao contrário. A partir da previsão que tem dos atos processuais, eles vão eles vão colocando as datas. Então, tem que mexer nesse processo aqui, ó, porque tal data aqui, esse processo é importante. Tal data encerra aqui as manifestações, abre o prazo para ele. Então isso aqui eu tenho tanto tempo para poder examinar isso. Porque aí também é uma questão de uma proatividade. E quando o juiz entra na ciranda do calendário, isso fica mais forte ainda. Então veja como é que a gente tem técnica para resolver. Agora, precisa de preparo e estudo, né? E mais do que preparo e estudo. Você tem que estar aí firme para poder postular isso, porque não adianta ficar lá chorando o leite derramado e falando que o judiciário não funciona. Nem sempre a administração da justiça dá conta também, né, mas tem milhões e milhões de processos. Sim, mas no que você puder, eu preciso te falar, claro. eu costumo dizer isso, o processo do diligente anda mais do que do não diligente. Certamente. E sem contar que você também tem ideia, naquilo que é possível, você pode ir negociando em paralelo. Você pode fazendo o quê? As negociações paralelas. Vou dar um exemplo para você aqui, já fazendo essa conjunção. Não tem uma fase de conciliação no inventário. Perfeito? Só que eu importando, agora a recente alteração que houve na lei de falência, na 11.101/05, o administrador judicial foi dado para ele a incumbência de estimular a autocomposição. Independente do inventário estar parado ou não, sabe o que o inventariante pode fazer? Ele pode provocar a autocomposição utilizando... Olha como é que isso é interessante. Isso que eu estou falando está na lei, tá? Está lá no artigo 20, letra D, A, 20A, 20B, 20C, 20D. Ele pode provocar a jurisdição, não a jurisdição adjudicativa. Ele pode as câmaras de conciliação do tribunal para resolver os problemas do inventário, porque isso está previsto lá especificamente para o administrador judicial. Então, veja, aí é uma ideia de organização, cara, é uma ideia de tarefa. E é dever do juiz até, né, Mazei? Pelo artigo 139 lá, inciso 5, de promover também a conciliação, a composição, né? É dever do juiz também, então, né? Promover a conciliação, a composição. Mas, Daniel, mas esperar isso do juiz, cara, já foi a época não de dá para esperar. Isso do juiz. Isso que eu estou falando. É muito importante, queria que os colegas conferem a lei de falência, ela não passa isso para o juiz mais. Ela passa isso para o administrador judicial. Essa é uma incumbência que ela é maior o administrador judicial, ele pode até requerer do juiz isso. Só que a conciliação, Daniel, o juiz não está no epicentro da conciliação. Você pode perfeitamente, o inventariante, ele pode perfeitamente pedir essa conciliação direto do Sejusc. Ele não é dependente do juiz. Essa que é a sacada. Sim. Depois só homologa, então, né? É uma ideia de justiça multiportas aplicada no inventário. O juiz só vai homologar. Sim. Perfeito. Bom, aí é isso aí, cara. Se você tiver mais assim, que eu tinha para falar, que eu falei para caramba mais, era isso aí, enfim, era essas ideias, que eu não sei se são grandes, mas são as ideias aí que eu tô tendo aí quanto ao inventário. Não sei se pro público aí que ficou aí, que tá assistindo aí, se isso ficou aí claro, mas a ideia seria uma ideia de compor. A gente não pode ver prazo como uma ideia de
eu falo o seguinte, para a gente fechar, então, se não ficar nenhuma pergunta tal, o que eu costumo dizer é o seguinte, o contraditório era uma ideia de ação e reação. Como é que era o contraditório? O sujeito age e eu vou reagir ao que ele age. Contraditório não é mais isso. Contraditório, ele funciona numa ideia de construção. Eu tenho que convencer o juiz, eu tenho que ajudar a ter a melhor decisão. Né? E vendo o meu lado, obviamente, vendo o meu lado parcial, sem nenhuma fantasia quanto a essa ideia de cooperação. Isso é muito interessante porque o prazo, ele não é mais uma ideia de ação e reação. Porque o prazo, como é que era o prazo? A gente ficava esperando o prazo para poder agir. Na verdade, quem é que tem que impulsionar o prazo são as partes. Nós, como partes, nós temos que pressionar o juiz. Por quê? E aí, veja, aí eu acho que é interessante, nessa ideia de que você falou, olha o que eu vou falar aqui agora para os colegas, isso aqui é top que eu vou falar. Eu prefiro pressionar o juiz fazendo uma petição para que ele convoque todo mundo que a gente faça um calendário, do que chamar o juiz para fazer uma autocomposição. Eu não preciso do juiz para autocomposição. Eu tenho várias formas de fazer autocomposição. Agora, o calendário, e aí vinculando o juiz, isso é interessante. Então, a minha forma seria uma forma que eu acho que seria importante, seria de provocar o juiz, porque o calendário do 191 ele pode ser provocado. Eu posso apresentar uma proposta para o juiz e falar, eu tenho essa proposta de calendário. O senhor adota, intima a outra parte, vão marcar aqui. Para mim isso é claro, eu vou propor no inventário calendários. Se eu quero resolver, e aí eu posso... É do interesse de todos, né? E aí não tem aquela coisa, por exemplo, se está tendo algum problema aqui no processo que está lento, não é meu. Aí o problema é do judiciário. Aí sim, é do judiciário, é do Ministério Público. Mas eu tenho que ser o quê? Propositivo. Eu acho que essa que é a ideia que a gente tem que ter. Bacana. Tem uma pergunta aqui legal, Mazei. A Helena perguntou aqui, a ameação do cônjuge supérstite não responde pela dívida do espólio? A Helena que mandou aqui. Não, em hipótese nenhuma. Lógico que não. De hipótese nenhuma. Só se a dívida for comum. A ameação, ela nem paga imposto. Por isso que é importante separar. A ameação não é considerada herança. Por isso que tem que separar desde logo. A ameação só responde quando a dívida é comum. Senão, não responde. Então, é muito importante. O artigo 647, parágrafo único, ele se aplica não só para o herdeiro, como para o legatário e também para o meeiro. Isso é tranquilo. E como eu falei, e ainda acho que aplica isso aí, essa técnica, independentemente da possibilidade de julgamento parcial de mérito. O caso da ameação é um caso clássico de julgamento parcial de mérito. Aí, ó, um CEO aí, ó, nosso amigo aqui, ó, a gestão de prazo é essencialmente, não é saber o fim. O prazo sou eu que faço, eu que sou o gestor do meu prazo. Eu não posso ter uma postura passiva quanto ao prazo. O prazo me gera... O prazo, para quem é inteligente, é uma prospecção, que eu tenho, é um dado que eu tenho para eu projetar a minha atuação. A afirmação aqui do Michel Starkis, que é um CEO, é uma pessoa, um sujeito que está acostumado com isso, não é advogado, mas ele trabalha com isso. Por isso que eu falo, o inventariante, sem plano de trabalho, não é inventariante, é outra coisa. Aí é outro assunto que a gente pode discutir lá na frente, a questão em uma outra live, se o inventariante tem que ser uma pessoa, um especialista, porque, né? Mas pelo menos ele vai ter que ter, neste particular, um advogado que tenha conhecimento no sentido, né? Mas não basta, às vezes, só o advogado, né? Então, eu também defendo que, especialmente em casos em que existe
uma ambiência de conflito e casos mais complexos, que o inventariante deve ser um inventariante dativo, especialista nomeado pelo juiz. Geralmente é o próprio herdeiro ali, o meieiro mesmo, né, Mazei? Hã? Geralmente, assim, na prática, o próprio herdeiro acaba participando como inventariante, né? O que é de todo não é aconselhável, até porque em vários momentos ele está em conflito de interesse. Uhum. Então ele pede a figura do elemento imparcial. Isso aí assim, é uma história muito longa, não vai dar para a gente falar aqui, eu falo isso lá no livro e tal. Isso falta de uma outra realidade, uma outra realidade. O direito material era outro, não é o direito material hoje que permite esse nível de conflito. Então, fechando aí a ideia aí, não sei se você tem mais alguma pergunta, alguma coisa, o que eu volto a dizer? O profissional hoje que ele não trabalha com prazo, com uma ideia de gestão, ele está fadado ao insucesso. E aí, né, por isso que mesma hora que você fez o convite, eu não tinha como deixar de não aceitar, dada a experiência que a gente tem tido profissional nesse sentido, e utilizando aí essa ferramenta aí da calculadora aí no prazo, que foi aí uma idealização sua, né? A gente colaborou alguma coisa lá no escritório, mas é uma idealização sua. Então, rendo aqui as minhas homenagens aí a você, né, por você ter feito esse produto tão bacana que tem sido de grande utilidade lá para a nossa banca. Pô, a gente que agradece, Mazei, tanto por ter ajudado a gente tanto na construção desse produto, né? Que vocês estavam no começo, assim, dando feedback para a gente, constante, quanto por aceitar bater o papo com a gente aqui sobre esse tema, né? Já deu para sentir o gostinho do livro já que vem por aí. O pessoal tá ansioso aqui, querendo saber quando é que você vai fazer esse lançamento aí. Não, sai esse ano ainda. Já estou aqui, estou na parte de correção, já estamos corrigindo já. Porque a gente começou, o livro tinha 400 e poucas páginas, ele foi abandonado começando do zero. O livro é todo Abandonou? novo. A ideia é uma ideia toda. Foram 400, para ser exato, 428 páginas abandonadas. Não, O Marco, já estou Marco tá falando, corrigindo solta já. logo. Não, Marco está acompanhando, Marco acompanhou aí, está acompanhando a agonia aí, Marco. Já vai sair já, estou corrigindo. Hoje mesmo trabalhei bem, estou trabalhando aí 10 horas aí no livro para corrigir. 10 horas por dia e está saindo, está saindo. E vai ficar algo não teórico, vai ficar algo que obviamente tem uma teoria, mas com bastante pragmatismo, para que possa ser utilizado na prática. Show de bola. Mas aí, obrigado, cara, por fazer essa live com a gente aqui. Quero convidar todo mundo que está assistindo aí para se cadastrar no prazo, www.noprazo.net. A gente calcula prazos processuais, inclusive direito material também, já considerando o RJET, né, que é essa lei nova aí do coronavírus. E está gratuito lá para vocês, tá? Vai dar o cupom pra galera, né? Vai ter o cupom, a gente vai botar ali no Instagram agora. Vai ter cupomzinho pra galera lá. Sim, pô, tem que ter, né? Com cupomzinho, né? Dá um cupom. Com cupom. Então, ó, pede o cupom aí, gente. Ó, eu coloquei no Conexões Jurídicas lá no meu perfil, tem um Você cupom. Você tem o cupom lá, do Conexões. Só pegar o cupom lá, não dá bobeira não. Não dá dinheiro fácil para Daniel não. Entra no cupom lá, faz o teste primeiro. Valeu, Mazei. Abraço, cara. Abraço. Falou.